Gente, um dos pontos importantes do acordo de cessar-fogo em Gaza é o intercâmbio de prisioneiros. Vamos então falar com ele, Luca Bassani. Qual é a expectativa neste final de semana, neste sábado? A gente já falou aqui ao longo das últimas horas que até na segunda-feira é a expectativa sobre a liberação desses reféns. Mas o que esperar deste final de semana, Luca? Ótimo dia a você aí. Boa tarde a você também, Bruno Pinheiro, a todos que nos acompanham aqui neste sábado. A grande expectativa é para que o cessar-fogo seja mantido hoje e amanhã e para que também na segunda-feira a volta dos reféns seja realizada. Lembrando que são 48 pessoas que ainda seguem sob a custódia do grupo terrorista Hamas, muitas delas mortas, mas a esperança é também que os corpos sejam repatriados. Aquilo que é observado é que Israel também terá que libertar alguns prisioneiros palestinos, muitos deles que foram presos no contexto do atentado de 7 de outubro. Então a expectativa é para que durante os próximos dias cerca de 250 prisioneiros palestinos sejam colocados em liberdade e que também sejam retornados às suas famílias no mesmo dia em que os reféns israelenses retornam às suas famílias. Isso está esperado para acontecer na segunda-feira. Afinal, o cessar-fogo entrou em vigor na sexta-feira às 6 horas da manhã e a partir daquele momento contam-se 72 horas, o que nos leva até a próxima segunda-feira. A gente vai ficar de olho em todas essas questões, esperando que as pessoas que ficaram mais de 700 dias em cativeiro possam retornar às suas famílias e que recuperem a sua saúde também, além dos palestinos também receberem mais ajuda humanitária prometida por Israel em mais de 600 caminhões diários a partir também deste sábado. Ainda, Luca, após um dia do acordo ter sido firmado, entrado em vigor, milhares nesta região, na faixa de Gaza, estão voltando para essa região, né? Qual é a estimativa de pessoas que estão retomando para essa região onde estava sendo atingida quase que diariamente, Luca? Pois é, Bruno, ao longo de 2 anos de guerra, o cálculo é que cerca de 1,9 milhão de pessoas se deslocaram em algum momento dentro da faixa de Gaza. O maior fluxo foi sempre no sentido norte e sul, pessoas saindo da cidade de Gaza, a capital, a cidade mais populosa, indo em busca de refúgio ou de uma situação mais segura no centro e no sul. De acordo com os cálculos feitos pelos diversos órgãos humanitários que continuam trabalhando dentro da faixa de Gaza, já são mais de 500 mil pessoas, mais de 500 mil de palestinos que retornaram à sua casa desde o início do cessar-fogo, isso apenas em 1 dia e meio. Então é um movimento imenso, muitas imagens impressionantes, né? Muitos desses palestinos fazendo o caminho através da praia, né? Da região costeira, que é mais segura neste momento. Inclusive, as autoridades sanitárias da faixa de Gaza também disseram que ao longo deste movimento de retirada das tropas israelenses, pelo menos 150 corpos de palestinos foram encontrados nos escombros ou em áreas que estavam ocupadas pelo exército de Israel. Então, o número de mortos, que já é bastante alto, na faixa aí de 67 mil pessoas, aumentou ainda mais durante essas últimas 24 horas, não por conta de bombardeios, afinal o cessar-fogo continua, mas por conta de novos corpos que foram contabilizados após esta possibilidade de se adentrar certas regiões que antes estavam fora do limite dos palestinos. Obviamente que a gente vai ficar de olho hoje e amanhã e esperamos na segunda-feira trazer boas notícias de que os reféns foram libertados e voltaram para suas casas. Luca, rapidamente aqui, uma informação: após essas 24 horas, algum ataque foi registrado em alguma região ou estão respeitando esse acordo de fato? Na faixa de Gaza, nenhum bombardeio ou ação da artilharia israelense foi notificada, mas a guerra no Oriente Médio, a gente sabe que ela é ramificada por várias outras regiões, e o Líbano, o sul do Líbano, onde atua o Hezbollah, esse sim foi alvo de um ataque israelense durante as últimas horas. De acordo com Israel, era um depósito que estaria refazendo algumas armas, tentando se rearmar após o período de adormecimento, se assim podemos falar, do grupo terrorista libanês
já que também houve um confronto até o final de 2024. Então, na faixa de Gaza, o cenário é de paz até agora. Ambos os lados estão respeitando os termos colocados pelo cessar-fogo, que é uma boa notícia, mas em outros cantos do Oriente Médio, colocando aí o norte de Israel, o sul do Líbano, a guerra continua com bombardeios pontuais, de acordo com as autoridades locais. E que assim seja, né? Vamos continuar acompanhando. Luca volta ao longo do final de semana com mais informações. Agradeço demais a sua companhia aqui com a gente ao vivo no Fast News, 1h22. Vamos repercutir também com a Maria de Carli sobre essa liberação de reféns. Era uma cena, um momento esperado, inclusive esse retorno para a faixa de Gaza, mas também essa repercussão, esse acordo para a liberação desses reféns. Eu me lembro muito bem da imagem de um refém que estava abrindo a sua cova, inclusive, depois ele deu um giro numa região, numa cidade, e agora esses reféns serão liberados. O que esperar sobre esse acordo? Qual é o nível de confiança, de fato, entre Hamas e Israel? Vamos lá, Bruna. Enquanto eu vi essas imagens, me lembrou aqui um cessar-fogo que aconteceu também no início deste ano de 2025, em janeiro, onde a gente teve alguns dos deslocados da população de Gaza voltando às suas casas, inclusive nas próprias redes sociais. Você mencionou aí uma imagem, nas próprias redes sociais viralizou muitos jovens voltando para os seus antigos apartamentos, os escombros e tudo mais. Então, esta imagem desse cessar-fogo atual me lembrou esse de janeiro de 2025. Dito isso, eu acredito que esse cessar-fogo é temporário, tende a ser temporário. Esse conflito não vai ser cessado de maneira definitiva por agora, porque temos dois lados nesta briga, que é o governo de Israel sustentando, inclusive, a carreira política de Netanyahu, que conseguiu um apoio de um público político ali que é a favor do conflito. Inclusive, o Netanyahu se sustenta politicamente por uma série de questões envolvendo as suas condutas políticas, mas ali conseguiu essa sustentação política com uma direita mais extrema que quer esse conflito. E do outro lado, temos o Hamas, que controla o território em Gaza e que não vai ceder assim de antemão. É um grupo terrorista, é um grupo responsável pelos ataques de 7 de outubro e que também não vai ceder. Então, como é que você vai colocar na mesa algo definitivo, esses dois lados da moeda? É quase que impossível conseguir algo mais definitivo. Esse cessar-fogo é a primeira fase deste acordo, inclusive o acordo proposto pelo presidente Trump, que tem 20 passos aí para conseguir atingir um acordo mais definitivo, mas é o primeiro ainda de muitos. Então, algo definitivo não vai surgir no curto prazo. Vai ser muito difícil colocar Netanyahu e o seu suporte político mais radical, junto com o Hamas, que também é uma ala radical. Então, eu estou pessimista, acredito que é temporário e espero que, de fato, os reféns retornem a casa. E aí, quando retornarem a casa, a gente vai ver como é que vai mudar ou não o discurso de Netanyahu.